Dando continuidade, então, aqui à nossa plenária, agora a gente vai para a palestra A Jabuticaba Brasileira, Ações e Crédito como maiores alocações de portfólio. Para esse talk, a gente vai ter o André Leon, que é sócio, CIO e gestor da estratégia de ações da Ibiúna Investimentos desde 2011. Ele foi sócio-diretor da BRZ Investimentos entre 2007 e 2010, onde ele foi membro da diretoria executiva e responsável pela estruturação e gestão dos fundos de renda variável fundamentalista. No Banco Itaú, onde passou mais de 10 anos, foi responsável entre 2001 e 2004 pela gestão dos fundos offshore e pelos books de renda variável dos fundos multimercado locais. Entre 2004 e 2007, ele foi gestor do fundo Itaú Equity Hedge, um dos primeiros fundos long-short neutros do Brasil. E ele tem CFA, MBA, enfim, ele vai contar tudo isso aqui para vocês hoje. Junto com ele, a gente vai ter o Eduardo Alradef, que é sócio, CIO e gestor da estratégia de crédito da Ibiúna Investimentos desde 2020. De 2011 a 2020, ele exerceu a função de Senior Portfolio Manager do JP Morgan Asset Management. Ele ficou baseado em Londres entre 2012 e 2020, onde era responsável pelos fundos de dívida corporativa de mercados emergentes globais, tendo mais de 10 bilhões de dólares sob a gestão dele. Ele esteve baseado em São Paulo entre 2011 e 2012, onde era responsável pelos fundos locais de crédito. Entre 2005 e 2010, foi sócio da BRZ Investimentos, inicialmente como gestor de renda fixa para fundos multimercados e, a partir de 2007, como gestor dos fundos de crédito e responsável pela estruturação de fundos de recebíveis. Anteriormente, entre 2002 e 2005, ele foi também trader de juros para a tesouraria do Banco JP Morgan em São Paulo. Então, vocês podem ver que são dois currículos sensacionais. E para mediar essa conversa, a gente vai ter o Thiago Trebelock, que é diretor financeiro da Poli Finance. Pessoal, sobe aqui no palco. Obrigada. Boa, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Enfim, só apresentando e explicando um pouquinho melhor o que é o Poli Finance. Basicamente, nós somos a Liga do Mercado Financeiro da Poli, né? Então, inspirado nas ligas de mercado financeiro de Wharton, Stanford, o pessoal fundou o Poli Finance em 2012. E a ideia, basicamente, era de que já tinha uma cultura muito forte dos alunos da Poli irem para o mercado financeiro. O próprio André é um exemplo. Mas existia muitos casos em que tinha um gap de verdade de conhecimento assim quando o pessoal entrava no mercado. Então, o objetivo mesmo foi criar uma liga que desse um suporte maior para os alunos da Poli que quisessem ir para o mercado e ensinar dentro da Poli algumas coisas que a gente entendesse que fossem úteis para seguir a carreira e depois, enfim, participar de competições como CFA Challenge, Constellation Challenge e tudo mais. Enfim, antes da gente entrar no tema principal da palestra, eu queria primeiro começar pela trajetória de vocês. Hoje vocês lideram estratégias distintas no fundo. Eu queria entender primeiro como que essa trajetória de vocês se deu até vocês chegarem na Ibiúna e como vocês acham que essa visão diferente de duas estratégias distintas de alocação de capital moldaram a visão de vocês para que hoje vocês consigam complementar isso e, às vezes, isso gerar até uma espécie de edge para a Ibiúna quando em comparação ao resto do mercado. Bom, boa tarde a todos. A minha carreira já foi mais do que resumida aqui no começo, mas eu comecei, acho que da nossa geração, da maneira que muita gente começava. Eu terminei a faculdade, comecei no programa de trainee do BBA, antes de aceitar o BBA. Fui efetivado na mesa de juros. Eu era o trader júnior de juros, basicamente cotando o cliente e, quando fechava a operação, ia no mercado fazer o hedge. Depois disso, eu fui para o JP Morgan, também para fazer taxa de juros. Depois para a GP Investimentos, que teve o spin-off para fazer a BRZ. Lá que eu fiz a transição para começar a fazer crédito. Comecei a fazer crédito em 2007. Eu brinco que eu e mais 4 gestores, a gente você pode chamar a gente dos dinossauros do crédito, que ninguém fazia crédito quando a gente começou a fazer, principalmente em asset independente.
Voltei para o JP Morgan, passei quase 8 anos em Londres, fazendo os fundos globais de mercados emergentes. E em 2020 voltei para o Brasil por uma decisão pessoal. Trabalhei junto com o Leon na época da BRZ e quando eu comecei a me organizar para voltar para o Brasil, eu encontrei o Leon num evento que eu vim aqui para o Brasil, numa conferência, e acabou que a conversa deu super certo e assim que terminou meu Garden Leave, eu comecei na Ibiúna, isso em maio de 2020, ou seja, praticamente 6 anos atrás. Se introduzindo na parte final da pergunta, tem muita similaridade, apesar do perfil de risco ser diferente, a gente olha, boa parte do meu universo é o mesmo universo dele, a gente olha o mesmo balanço das empresas, né? Então, acho que tem muito mais similaridades do que divergências entre o que eu faço e o que ele faz. Bom, boa tarde, meu nome é André, todo mundo me conhece como Leon. Então, falando rápido aqui de experiência, né, trajetória, eu sou politécnico, fiz engenharia de produção, depois fiz mestrado no exterior, em Wharton, e, bom, comecei a trabalhar no mercado financeiro também direto. Tá? Comecei no Itaú, fiquei anos lá, aí eu saí, justamente fui para... O pessoal da GP me chamou para ir para a GP Asset, que virou o BRZ, e aí em 2010 eu acabei decidindo sair da BRZ e fui começar a parte de ações da Ibiúna Investimentos. Estou lá desde então, são 16 anos. O que a gente faz é exatamente isso, a gente tem que entender tudo de mercado, então macroeconomia, microeconomia justamente entra essa parte de empresas. Eu sempre me interessei por empresas, por entender como elas funcionam. E eu concordo com o Edu, né? Essa parte, a gente olha a parte do equity das empresas, ele olha a parte do crédito, né? da dívida, mas a empresa é a mesma. Então, você tem que entender o que está acontecendo, qual que é a dinâmica, se vai dar certo ou vai dar errado, risco implícito e tudo mais. Então, essa é a dinâmica. A gente fica no mesmo andar, até a gente divide andar. São equipes completamente diferentes, mas a gente está lá trocando figurinha, batendo papo sempre que dá. E o mercado financeiro, especialmente aqui no Brasil, é intenso, né? Nunca tem um dia de paz, né? Então, é interessante. Perfeito. Partindo, então, para o tema central, né? O Brasil tem muito desses fenômenos que a gente costuma chamar de jabuticabas brasileiras, né? E acho que, principalmente nesses últimos meses, a gente vem acompanhando uma tendência muito paradoxal quando você analisa o resto dos mercados globais, que é o fato de que a gente ainda está com uma taxa de juros elevada, o que naturalmente reduziria o apetite a risco, e, enfim, afastaria investimento em bolsa. Mas, principalmente do ponto de vista do investidor estrangeiro, a bolsa brasileira aparenta estar barata e descontada quando você compara outros mercados. E aí, principalmente desde o início dos conflitos no Irã, tem um movimento muito forte de entrada de capital estrangeiro na bolsa brasileira, no geral, em mercados emergentes como um todo, no México também, mas o mercado brasileiro se destacando nesse sentido. Eu queria entender um pouco como vocês enxergam esse cenário em que investir em crédito ainda é muito atrativo, mas agora também existe um fluxo de investimento na bolsa muito forte, a bolsa tá em alta, né? Então, mas também tem uma sensação um pouco do mercado de que é o bull menos comemorado de todos os tempos. Então, queria um pouco entender como que vocês estão posicionados em relação a isso e se vocês acham que isso é algo muito conjuntural de curto prazo ou se isso já se repetiu em algum momento na trajetória de vocês. É bem interessante isso, né? O que está acontecendo no Brasil, acho que é talvez uma enorme arbitragem de custo de capital, né? Aqui no Brasil, é isso mesmo que você falou, na hora que a gente olha a curva das Bs, né, que o Tesouro Nacional tem que emitir, ele está emitindo entre 7% e 8% recorrentemente juro real, isso, há mais de ano. Isso é lote de juro, tá? É muita coisa. Por N razões, a próxima, eu já sei que é o Mansueto que vai estar aqui, ele entende muito mais disso do que a gente, mas tem razões para estar nesse nível, para o Tesouro estar emitindo.
O negócio é que você tem algumas distorções, o Edu pode dar mais detalhes depois. Hoje você tem uma parte de que é crédito privado incentivado. Então, na verdade, as empresas elas já estão conseguindo emitir a custo abaixo do Tesouro. Então, hoje as empresas... Estavam. Oi? Estavam, abriu um pouco o spread. Mas, mesmo assim, emitindo a 6%, 7%, o que já diminui um pouco. E o investidor estrangeiro, ele não percebe esse juro. Na verdade, especialmente o investidor de ações, ele olha o valuation, né, como que as empresas brasileiras estão precificadas, ele compara com os pares, né, ou outros mercados emergentes, ou mesmo fazendo um ajuste por risco-retorno mercados desenvolvidos, e realmente está interessante. Logicamente, 6, 9 meses atrás, estava muito mais interessante, a Bolsa subiu um pouco, ela mais ou menos subiu em linha, mas um pouquinho mais do que os emergentes na média, mas a gente continua uns 20%, 25% com desconto em relação à média de emergentes. E isso é atrativo. E aí o ponto que você colocou, que foi, na verdade, começou no final do ano passado e começo desse ano, é essa percepção do investidor global procurando por alternativas, né? Está tentando diversificar um pouco, e é um pouco mesmo, tá? A carteira desse investidor que está super concentrado nos Estados Unidos, ativos em dólar, super focado em tecnologia, e aí tem todas as consequências, né? Assim, uma das coisas que a gente viu, especialmente, foi um boom disso em fevereiro, que o pessoal está chamando tax care, que é a dúvida, assim, você não tem dúvida que inteligência artificial já está sendo um disruptor de empresas vai ser uma alavancagem de ganho de eficiência, de produtividade da economia como um todo. O problema que você tem nesse processo é quem está investindo, se ele vai conseguir rentabilizar o capital na medida suficiente. Porque essa é uma tecnologia, é um investimento de duration, né? A depreciação é muito rápida. Então, várias coisas, e o Brasil, na hora que você vê esse fluxo, né? Essa discussão sobre o que pode ser um mercado alternativo interessante, o Brasil aparece bem. E aí, justamente, quando começou a guerra, a gente não só está a milhares de quilômetros, mas os problemas que a gente tem são completamente descorrelacionados de qualquer coisa daquele tipo que a gente está vendo acontecer no Oriente. E, marginalmente, pelo menos no curto prazo, a gente é até beneficiado pelo aumento de custo de energia. A gente exporta energia e tudo mais. Então, tem vários pontinhos que acabam relativamente beneficiando o Brasil. E no meu mundo, assim, isso é uma diferença relevante entre o meu mundo e o mundo do André. O mundo de crédito, principalmente o crédito local, né, debêntures, letras financeiras, FDICs e entre tantos outros ativos, é uma parcela de ativos que é comprada por investidor local. Um pouco fundo de pensão, um pouco outros investidores institucionais, mas o grosso do dinheiro que vai para fundos de crédito e que compram crédito hoje em dia é a poupança das pessoas, o famoso varejo, né? Com a criação das plataformas de investimento, XP, BTG Digital, Genial, etc., isso você conseguiu dar acesso a todo tipo de fundo para todo tipo de investidor, e os fundos de crédito foram os queridinhos dessa alocação. E um dos motivos foi o que a gente falou aqui no começo, são os juros altos, né? Quando você tem juros muito altos no Brasil, e principalmente você tem juros reais muito altos no Brasil, você não precisa ter uma carteira muito agressiva para rentabilizar o seu investimento. Se você tem 8% de juro real e você investe num fundo que agrega mais 1%, 2% ao ano de retorno por investir em crédito privado, você já tem uma rentabilidade muito forte na sua carteira. Então, o que a gente viu nos últimos 3, 4 anos aqui no Brasil foi a expansão acelerada dessa classe de ativos. O tamanho dos ativos sob gestão dessa classe de ativos explodiu. Hoje, a gente monitora todos os fundos que têm pelo menos 20%
de crédito na carteira. E o total disso são 2 trilhões de reais. Então, você vê que era um mercado que, quando eu comecei lá em 2007, era pequenininho. Eu lembro que a gente, sei lá, a gente tinha 300 milhões de reais sob gestão e era muita coisa. Isso, e na maioria, vindo de fundos de pensão. Hoje em dia é um cenário completamente diferente. E ainda tem, aí sim, a jabuticaba brasileira, a primeira, que acho que talvez a gente discuta aqui, que é o que o André falou. A debênture incentivada, criada há quase 15 anos atrás, ela explodiu nesses últimos 2 anos. O investidor descobriu que ele pode comprar uma debênture, comprar um fundo que investe nessas debêntures, e ele não paga imposto. E o efeito do que você ganha ao não pagar imposto é muito alto quando os juros é alto. Quanto mais alto é os juros, maior é a diferença de retorno entre um fundo que não paga imposto para um fundo que paga imposto. Hoje, só para você ter uma ideia, com o Selic, com o CDI perto de 15%, está falando de mais de 2% para equivaler um com o outro. Ou seja, se você investir num fundo incentivado que rende 100% do CDI, para você ter um fundo não incentivado, para você ter o mesmo rendimento final na sua carteira, esse outro fundo precisa render CDI mais 2,20, mais ou menos. Então, é muito grande esse diferencial. E o que se fez foi uma captação bizarra para esse tipo de recursos, e o crédito, como qualquer outro ativo financeiro, ou como qualquer outro ativo, o preço varia conforme oscila a demanda e a oferta. Nesses últimos vários anos, a demanda cresceu, como eu falei, porque os fundos estavam captando, e a oferta diminuiu. Poucas empresas querem investir com os juros muito altos. Então, você teve um desbalanceamento entre oferta e demanda, o preço subiu, se o preço sobe, o spread de crédito caiu, a sua carteira rende bem nesse ambiente, você tem um ganho de capital, porque todos os seus ativos são marcados a mercado, só que seu carrego vai diminuindo porque o spread é menor. Então, esse boom que a gente viveu nesses últimos 2-3 anos foi reflexo disso. Juros altos, captação, fechamento de spread, ganho de capital, boas rentabilidades. Quanto melhor a rentabilidade, o investidor adora olhar o passado em vez de pensar no futuro. Então, esse fundo rendeu CDI mais 3 e nem paguei imposto, vou pôr meu dinheiro nele. Então, a gente viu quase que um ciclo altamente virtuoso acontecendo, coisa que a gente começou a corrigir agora, há 40, 45 dias atrás. Mas acho que essa parte das vendas incentivadas foi o grande atrativo do mercado de crédito nos últimos 18 meses aqui no Brasil. Perfeito, muito legal. Ainda sobre essa parte do posicionamento no Brasil nessa nova conjuntura, assim, as diferenças de percepção interna e externa, tem uma parte do mercado, acho que mais externa. Recentemente a Capital até comentou algo sobre isso, uma percepção de um possível novo ciclo de commodities, e o fato do Brasil estar muito bem posicionado nesse sentido, enfim, por ser um país exatamente autossuficiente em termos de energia, cadeia alimentar, tudo mais. Eu queria primeiro entender de vocês o quanto vocês acham que isso pode se tornar, de fato, uma alavanca de alocação de capital, não só de investidores estrangeiros, mas também uma retomada de confiança maior dos investidores brasileiros. E se não, o que seria necessário, de fato, para ser mais atrativo o mercado assim e dar uma aparência de que o mercado é mais consistente assim, nesse sentido? Bom, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de commodities, tá? Sim, acho que é bem diferente do ciclo de commodities que a gente viu na segunda metade da década de 2000, que foi quando a China ela tinha acabado de entrar de verdade no mercado global e ela estava crescendo de maneira agressiva e consumindo, aumentando o consumo de commodities em geral, de uma maneira muito agressiva, tá? Então a gente viu minério de ferro, até mesmo um pouco de energia, mas celulose, tudo, e o Brasil era um grande vendedor, um grande beneficiado dessa época. Por isso que tem-se essa boa lembrança dessa segunda metade tirando 2008, né? Mas o Brasil foi muito bem nessa época, tá? Hoje a gente tem que tomar cuidado, assim, commodity a commodity. Então, pelo menos acho que no curto e médio prazo, uma coisa, inclusive por causa da guerra, que dá para afirmar é o seguinte: o preço de energia no mundo subiu. A gente, em janeiro, estava vendo o petróleo Brent a $60 o barril, dando até umas
talvez 50 e voltava, não sei o quê. Hoje é muito mais razoável imaginar 80, 90 dólares o barril. Por quê? Porque você tem um preço geopolítico, um prêmio geopolítico que vai ficar por um bom tempo. Você tem toda uma percepção de todos os governos, né? Todos os países do mundo hoje têm interesse de... Eles precisam ter uma reserva de energia, uma reserva de petróleo e derivados maior do que tinha em janeiro. Então, não só hoje está todo mundo depletando, está todo mundo consumindo as reservas, mas a gente vai ter que repor e ir mais para cima. Então, por N razões, energia parece que é mais caro. Você tem um outro extremo, que é o seguinte, celulose, a gente está entrando num ciclo completamente diferente, já entrou, a gente está no meio, que é o seguinte, a gente está vendo, na China especialmente, mas na Ásia, em alguns lugares, você está tendo um problema de verticalização das empresas. Então, isso, especialmente chinesa, isso leva a uma competitividade maior no preço da celulose. E a gente está vendo, a gente está no meio de um miniciclo de alta, mas o ciclo maior é de baixa. E a gente viu já as produtoras brasileiras começando a se movimentar para tentar diversificar para outras linhas de negócio. Leia-se a Suzano comprando ativos da KC pelo mundo todo, justamente tentando fazer outras coisas. Então, tem que tomar muito cuidado. Tá? Assim, realmente a commodity, de fato, parece que a gente está num patamar um pouco mais no geral, mas eu não espero que a gente vai entrar num super ciclo de commodities como a gente já viu lá em 2000. E no mundo de crédito, principalmente quando você pensa no investidor internacional comprando os eurobonds, as dívidas emitidas em dólar fora do Brasil, das empresas brasileiras, a impressão está o oposto, porque a gente teve uma onda de problemas. Né? Se pegar os últimos 24, 30 meses, mais de 25 empresas que têm algum tipo de dívida no mercado pediram proteção, quer seja via recuperação judicial ou extrajudicial. Uma parte delas tinha bond lá fora. E duas delas tinham muitos bonds lá fora. Né? Se pegar a Raizen e a Braskem, elas juntas tinham provavelmente mais de 10 bilhões de dólares em dívida lá fora. E as duas, há 18 meses atrás, eram investment grade, tinham nota acima da nota do Brasil. Então, isso pegou muito investidor gringo de calça curta. Surpreendeu muita gente. A gente não gostava dessas empresas, a gente olhava o balanço e falava que poderia ter algum problema. Uma parte disso foi fruto de preço de commodity. Você olhar o preço dos spreads petroquímicos, que é o que a Braskem faz, ficaram deprimidos durante muito tempo. Uma parte é um erro dela também, porque ela não é uma das mais eficientes no mercado, e teve o problema de Alagoas, que drenou mais ainda o caixa. Se olhar a Raizen, teve durante muito tempo preço do açúcar deprimido, preço do álcool relativamente deprimido, mas também investimentos errados, decisões estratégicas erradas. Então, esses problemas idiosincráticos de empresa afetou o apetite a risco Brasil do investidor geral. Aí você pega recentemente a Egea, a maior operadora privada de água e esgoto do Brasil. Ela atrasou a divulgação do balanço em 10 dias. A republicação do balanço não foi nada muito radical, não afetou nada o caixa da empresa, mas o investidor gringo que não entende a fundo um balanço que é complexo, o balanço da Egea não é um balanço fácil de se ler, ficou assustado, já tinha perdido dinheiro com outros nomes além de Raizen e Braskem, e acabou se desesperando e vendendo bastante desses bons de Egea. Então, hoje, a percepção do investidor de crédito estrangeiro para nomes brasileiros, mesmo com o eventual ciclo positivo de commodities, é ruim. E acho que demora para melhorar. Perfeito. E aí, só complementando essa última pergunta, no entendimento de vocês, o que seria necessário para, no curto ou médio prazo, melhorar a sensação para além da possibilidade de um eventual ciclo de commodities ser realizado mais uma possível revisão mais brusca da política fiscal? De Brasil? Eu estou vendo aqui o pessoal chegando. Tem o Mário Mesquita, Ana Paula Vesco. Essa pergunta é para eles. Na verdade, a gente tem que fazer, o Brasil tem que fazer a lição de casa. Tem que resolver a parte fiscal, o juro real fecha, a inflação tende para a meta,
e aí todos seremos contentes e felizes para sempre. O problema é só como chegar lá. Aí eu pergunto para eles. Perfeito, então. E aí, eu também queria perguntar para vocês, porque por mais que vocês analisem os mesmos ativos, em grande parte, dividam o mesmo andar, em momentos desses como você mesmo comentou, o mercado financeiro brasileiro é intenso, não tem um dia de paz, mas eu imagino que esse ano seja ainda mais intenso do que a média, primeiro pelo cenário externo e também porque a gente está prestes a mais uma eleição. E aí eu queria entender de como cada estratégia pensa em momentos desse, se vocês buscam algum tipo de setor específico para alocar um capital, se tinha algum setor que vocês não estavam dando muita atenção e agora estão, e aí se pudesse ser mais específico, algum ativo específico, alguma tese que vocês acham que faz mais sentido agora, principalmente nesse cenário muito conturbado, seja por questões domésticas ou por questões externas. Vamos lá. Bom, a gente na Ibiúna, no geral, nós somos agnósticos, tá? Então, assim, não tem essa coisa de a gente prefere só esse setor ou aquele setor, ou esse tipo de ativo ou aquele tipo de ativo. A gente acaba olhando tudo, tá? O que a gente sempre faz, e esse ano acho que está mais ainda importante, é a tentativa, né, o processo de você separar o que é sinal e o que é ruído. Então, realmente, assim, esses 4 meses aqui que a gente está quase terminando, tem sido intenso em coisas acontecendo. Então, assim, o primeiro mês a gente estava ali saindo de um movimento de Flávio Bolsonaro, né, o senador Flávio Bolsonaro tinha se declarado pré-candidato. Foi uma correria. Então, ali, em janeiro, estava um pouco mais calmo, mas ainda era a ressaca disso. Fevereiro entrou a discussão, especialmente nos Estados Unidos, justamente essa parte de tecnologia, toda a disrupção, tanto na parte de todo investimento que os hyperscalers iam ter que fazer, quanto nas empresas de software, né? Então, o pessoal com dúvida no retorno sobre capital investido nos hyperscalers e a AI que ia surgir, ou que está surgindo, disruptando todas as empresas de software de A a Z. E como que isso vai pegar todas as empresas do mercado. Aí, mal passou isso, não tinha passado ainda no último dia do mês, no último final de semana do mês, começou a guerra. Então, de repente, esquece tudo isso, vamos para a guerra. Então, todos esses processos é tentar entender o que é, de fato, o cenário possível de acontecer, quais são as alternativas, né? O que realmente você pode ir para um cenário alternativo extremo e realmente usar essa informação, esse processo, para tentar tomar a decisão correta. Não é simples, tá? Mas é toda essa dinâmica e aí trazer isso para o nosso dia a dia. Então, assim, a pergunta que você fez aí de o que mudou, o que a gente fez. De janeiro para abril, claramente o setor de energia mudou completamente. Em janeiro, quando a gente discutia o setor de energia, nominalmente, especificamente Petrobras, a discussão que a gente tinha o que acontece com a empresa se o petróleo Brent for para 55? Era uma possibilidade. Estava a 60, 65 dólares o barril. O que acontece se for para 55, ficar muito tempo lá, não sei o quê? Na hora que você entrou em março, esse cenário ele não existe mais. E a gente vai começar a discutir, na verdade, um cenário pós-normalização. E aí, só um comentário, né? A discussão não é quando que a guerra vai terminar. Tirando todo o problema humanitário da guerra e tudo mais, o problema é o seguinte: quando é que o Estreito de Hormuz vai abrir? Quando é que o fluxo de energia no mundo vai normalizar? E aí, como é que vai ficar essa dinâmica? Porque se você normaliza isso, o preço de energia vai para um patamar mais palatável, mas que deve ser 80 ou 90. E no meio do caminho você tem o risco de ir para 120, 130. Então, essa é a discussão, e aí você tem as empresas que se beneficiam disso. Então, o setor de energia é um que mudou completamente a dinâmica em 3 meses. Eu adicionaria que, no nosso cenário, algumas coisas mudaram. Em janeiro, fevereiro, a gente olhava as empresas que se beneficiariam com uma taxa de juros mais baixa no Brasil. Então, a gente olhava setor de real estate, olhava locadora de carro, enfim, empresas que têm um balanço mais alavancado, que têm uma despesa financeira mais alta, que elas seriam beneficiadas por causa disso. E não tinha um certo receio no mundo de commodities, principalmente ligados à energia, a petroquímico, tinha a história da Braskem e tudo mais.
Isso foi um cavalo de pau, porque, de novo, já entrando no próximo tema do próximo painel, assim, a nossa expectativa de inflação, que a área econômica tem no começo do ano, era uma inflação quase que no centro da meta, né? 3 baixo de inflação, que abriria espaço para o Banco Central cortar 300, 400 pontos base. No cenário, no período relevante, né? Exato. E abrindo espaço para o Banco Central cortar bastante juros, ainda terminando o ciclo de afrouxamento monetário numa taxa ainda de 2 dígitos, mas bem mais baixa do que a gente tem hoje. E com a guerra isso mudou. O número hoje rodado pela área econômica é quase 5% de inflação, acima do teto da banda da meta. E, por outro lado, preços não só de energia, de petróleo, mas de derivados, de fertilizantes e de alguns outros, de petroquímicos, mudou completamente. Então, a gente mudou a carteira, a gente aumentou a exposição a empresas expostas a esse tipo de ativo e diminuiu as que se beneficiariam com juros mais baixos. E em relação à inflação, à eleição, eu não estou ainda alterando o meu portfólio pensando na eleição. Eu acho que é muito mais relevante entender Estreito de Hormuz, destruição de fábricas na região que fazem derivados de petróleo, fazem fertilizantes e tudo mais. Acho que o tema inflação vai ser um tema mais para julho, agosto. E aí, principalmente, de novo, a discussão dos juros, né? Se o novo governo vai ter uma política fiscal mais dura, que vai abrir espaço para você ter juros reais e nominais mais baixos no Brasil, e aí sim, de novo, beneficiar as empresas que têm mais alavancagem. Perfeito. Mais uma sobre esses paralelos entre o mercado externo e o mercado local. Recentemente, tanto o Howard Marks quanto o Jamie Dimon já em 2025 tinha alertado sobre os cockroaches no mercado de crédito, mas ambos vêm comentando muito sobre o fato de que mesmo em um cenário de elevada incerteza global na visão deles, principalmente pós a eleição do Trump e, enfim, o cenário de déficit fiscal americano, na sensação deles, o mercado não necessariamente está precificando esse risco da maneira que deveria. Isso está um pouco mais brando. Mas a gente não vê exatamente esse tipo de visão chegando de maneira forte no Brasil ainda. Eu queria entender só se vocês traçam esse tipo de paralelo, se vocês enxergam isso no Brasil, e se existe de fato uma diferença, e se sim, por quê? Então, tem uma diferença relevante. Lá nos Estados Unidos, quando eles falam de private credit, não é o crédito privado no Brasil. O crédito privado que a gente vê aqui no Brasil, a maioria, né, debêntures, letras financeiras e tudo mais, é o credit de lá. O private credit são operações originadas não por bancos, não distribuídas para o público em geral e basicamente operações estruturadas, que aqui no Brasil seria muito mais próxima dos FDICs e crises da vida. E o grande problema que você tem desse tipo de ativo é que foi emitido um monte, isso está em vários fundos, você tem uma certa opacidade na precificação desses ativos. Você não sabe nem direito o que são esses ativos, ele não tem um mercado secundário, e aí me lembra o mercado de crédito no Brasil de 15, 20 anos atrás, que alguns fundos, mais recentemente, eles tiveram que remarcar os ativos, e não é... Quando você tem o mercado líquido, os meus fundos hoje, aí você pega a Braskem, por exemplo, você pegar o mercado secundário de Braskem, foi abaixando o preço do título de Braskem, o spread foi abrindo ao longo de meses. No crédito privado americano, de uma hora para outra, o gestor ou o administrador do fundo remarca um determinado ativo que estava a par a 30 centavos do dólar, a 20 centavos do dólar. E pela pouca disponibilidade de informação desses ativos, ninguém sabe exatamente qual é o tamanho desse problema e se isso teria impactos secundários na economia, como restrição de crédito e tudo mais. Eu concordo com eles, é um risco a ser monitorado. Quando o Leon falou dos riscos de fevereiro, foi quando eu montei um hedge nos meus fundos, a gente comprou proteção do CDX High Yield americano, que funciona muito bem para esse cenário. Eu tinha dúvida desses 2 eventos que ele falou, do retorno do capital investido em tecnologia e a disrupção da inteligência artificial, mas também o risco do private credit contaminar o resto da economia. Não, acho que assim, toda vez que a gente começa essa discussão de produtos, não sei o quê, é muito interessante assim, os investidores entenderem qual que é o retorno esperado e qual que é o risco implícito naquele produto. E, mais uma vez, o que a gente pode acontecer é isso, né? De repente, você tem um risco implícito ali, que ninguém estava enxergando, entre aspas, né?
que aparece, logicamente, é sempre para o lado ruim, né, que dá problema. Você tem uma perda relevante, você tem um crunch de liquidez, e aí você tem que entender o tamanho do impacto. Se for um negócio gigantesco, aí você pode ter um evento sistêmico que pega toda a economia norte-americana, e aquela coisa, na economia norte-americana é o motor do mundo, acaba pegando tudo. De novo, essa discussão entre de ruído e sinal. Um cenário desse tipo, pelo menos hoje, parece bem pouco provável. Então, a gente tem que ficar monitorando. Mas entender isso. Tá? Qual que é o impacto do private credit no mercado de crédito, o que o mercado de crédito pode impactar a economia real norte-americana, e aí a economia norte-americana impacta o resto do mundo. Então, acompanhar. Perfeito. E para encerrar, eu queria também fugir um pouco dessa parte de diagnóstico do mercado como um todo e entender um pouco a visão de vocês. Muito, quando a gente conversa lá no Polyfinance com o pessoal de mercado, o pessoal bate muito nessa tecla de saber separar ruído e o que é, de fato, o fundamento de uma tese. Mas, no geral, a gente tem a percepção de que hoje é cada vez mais difícil fazer essa separação, porque, enfim, as informações elas são cada vez mais rápidas. Enfim, muitos políticos cada vez mais estão utilizando a rede social para gerar ruído, coisas nesse sentido. E também, enfim, com o advento da inteligência artificial, cada vez as mudanças no mercado são mais rápidas. Então, nesse sentido, eu queria entender de vocês, assim, pela experiência de vocês, o que vocês acham que é importante para quem quer seguir na carreira de mercado financeiro e para quem quer seguir na carreira de investimentos especificamente. O que é mais importante ter daqui para frente? Se é mais focar numa parte de disciplina e de ter estômago para aguentar esses ruídos do mercado? E o que vocês recomendariam assim para a nova geração do mercado adaptar e focar pensando em se diferenciar daqui para frente? Assim, eu acho que disciplina certamente é importante, mas a parte do teu estômago, na verdade, sei lá, pelo menos para mim, quanto mais você estuda, quanto mais você melhora seu processo de investimento, o treinamento do seu time, maior vai ser sua convicção e, por consequência, você tem um estômago mais forte para aguentar a volatilidade do mercado. Então, acho que a história do ruído e do que vale, mesmo que vale, é isso, é ter vontade e sangue, suor e lágrimas. É trabalhar duro, é estudar, é investir seu tempo e acreditar no que você faz. Acho que aquele Scott Galloway, que é um professor americano que está em vários podcasts, ele fala uma coisa que eu acredito muito. Não tem essa de, não, vou seguir meu sonho, aqueles ultra bem-sucedidos que falam, não estou seguindo meu sonho, por isso que eu consegui criar minha empresa. Eu também acho que isso é bullshit pra cacete. O que vale é o seguinte, você encontrar o que você sabe fazer, o que você acha que você sabe fazer bem, e a partir dali investir seu tempo, sua energia, seu foco para você ficar bom no que você acha que você sabe fazer bem. E acho que isso aumenta muito sua probabilidade de dar certo na sua carreira. Acho que o que mudou nos últimos, sei lá, 20, 30 anos a quantidade de ruído aumentou de uma maneira exponencial. Tá? Assim, a quantidade de sinal parece que ele continua mais ou menos igual. Tá? Então, hoje você tem o custo da informação ele tendeu a zero. Você recebe informação o dia inteiro, se você quiser, sem parar. Não tem. Não precisa nem olhar na rede social. Mesmo nos canais de notícia tradicionais, é um fluxo de notícia infinito. Então, o desafio é você ser capaz de filtrar isso e entender o que está acontecendo. E aí, para entender, a gente volta para esse assunto. Puxa, você tem que entender macroeconomia, você tem que entender microeconomia, estratégia, contabilidade. Contabilidade tanto para entender as contas dos países quanto as contas das empresas, posicionamento dentro do mercado, o que vai fazer dar certo ou dar errado. Hoje em dia, política, mas quando a gente fala de política, não é o fla-flu que a gente está tendo, né? Que hoje em dia é tudo ou é Bolsonaro, ou é Lula, é lá ou é cá. Não, é uma visão racional, fria, objetiva de quando as coisas são feitas, qual que é a consequência.
Por que os economistas vivem falando de o que vai acontecer com as contas públicas, o que vai acontecer... É entender que as ações têm consequências. Então, a gente tem que estudar, porque justamente o que acontece é você entende a tese de investimento em qualquer ativo, não é em ações, em qualquer ativo. Crédito, commodities, Bitcoin, qualquer coisa. Você tem que entender por que aquele negócio vai subir ou vai cair, né? Vai valorizar ou desvalorizar, qual que é o risco, qual que é o cenário alternativo, porque justamente aí quando tem essa quantidade de ruído infinito, que faz com que os ativos oscilem de uma maneira muito mais, normalmente, né, muito mais randômica, você vira e fala, não, tudo bem, essa coisa do ter estômago, o ter estômago não é ser corajoso pra caramba, desligar a tela, não vou ficar olhando, não, é você entender que, poxa, tá oscilando, realmente está subindo e está caindo, mas a minha tese de investimento continua válida, ela continua ok, mantém a posição. Ou não, poxa, saiu uma informação que foi realmente instantânea, mas inviabilizou minha tese, zero essa posição. É isso. Então, mas justamente você tem que entender. Acho que uma das frases aí bem antigas é "There is no free lunch". Tá? Não existe coisas grátis em lugar nenhum da vida, tá? No mercado financeiro especialmente. Então, assim, imaginar que alguma coisa vai subir infinitamente ou que vai cair infinitamente, você tem que entender por quê. Isso é fundamental. Boa, perfeito. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, pessoal. E é isso. Se quiserem um dia lá na Poli também dar uma palestra para a gente, estão super convidados. Obrigado. Valeu, obrigado.